Pesados, sejam bem-vindos a mais um vídeo de sistemas microprocessados. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a leitura de pinos digitais. Mais especificamente, como devemos programar para o microcontrolador realizar uma ação quando pressionamos um botão. Antes de começarmos, vou apresentar aqui um conceito que eu acho extremamente importante para controlarmos o fluxo de execução de um programa. Aqui eu apresento o conceito de trava de execução. A trava de execução é um loop sem nenhum conteúdo dentro, onde eu vou ficar travado na execução do código até que uma condição seja satisfeita. Enquanto a condição não é satisfeita, a gente fica travado no loop infinitamente. Quando a condição é satisfeita, então a gente executa uma ação. Por exemplo, imagina que queremos travar enquanto o botão não for pressionado. Então eu coloco uma condição para verificar se o botão foi pressionado ou não. Enquanto ele não foi pressionado, eu fico travado. E assim que o botão é pressionado, eu sigo em diante e realizo uma ação. Por exemplo, fazer piscar um LED. Todo o código de um microcontrolador vai dentro de um loop infinito. Isso porque os microcontroladores são programados para executar tarefas repetitivas. Dessa forma, se colocarmos apenas uma trava de execução e esperarmos o botão ser pressionado, essa ação pode ser executada mais de uma vez. Enquanto o botão não estiver pressionado, eu fico travado esperando o botão ser pressionado. Quando o botão é pressionado, a ação, essa condição passa a ser verdadeira e aí a gente vai executar essa ação. Só que como o programa está em loop infinito, pode ser que essa ação seja executada várias e várias vezes, gerando um comportamento que a gente não quer. Para executar a ação apenas uma vez, vamos colocar uma trava de execução assim que a ação for executada. Então, com a condição complementar à do botão pressionado. Vamos aguardar o botão ser solto. Então, enquanto o botão não estiver solto, a gente fica travado, e quando o botão for solto, a gente segue adiante para esperar a próxima ação de usuário. Existem botões de diferentes formatos, tamanhos e qualidade. Existem botões que você pressiona e quando você solta ele volta para o estado anterior. Existem botões que mantêm o estado quando você muda ele de posição. Cada botão tem a sua particularidade. Independente do botão que você escolha, todos esses botões ou chaves flutuam antes do contato e provocam ruído de chaveamento após o contato. O ruído forma uma certa trepidação, que a gente chama de rebote. Neste exemplo, a chave mudou do estado de off para on, provocando várias oscilações. Quando ela entra no estado estável, antes de chavear de volta para off, ela também passa por várias oscilações. Essas oscilações ou trepidações da chave chamamos de rebote, ou bounce em inglês. Isso aqui é um exemplo ilustrativo, mas eu capturei aqui uma leitura do osciloscópio para vocês verem como de fato é um rebote. Olha a quantidade de oscilações e trepidações que há. Vou falar agora um pouquinho sobre as estratégias de eliminação de rebotes, ou em inglês debouncing, por software. O rebote, quando ele acontece, ele provoca vários acionamentos. Então, é como se eu estivesse apertando e soltando o botão várias e várias vezes. Aqui, aqui, aqui. E eu não quero que isso seja interpretado dessa forma. Eu quero que essas trepidações sejam eliminadas para que o pressionado botão seja interpretado corretamente e execute apenas uma vez a minha ação. Uma forma de remover esse rebote é, ao detectar o primeiro pressionamento do botão, esperar um certo tempo, um ΔT, até que o sistema esteja estável. E como que eu vou determinar quanto tempo é tempo suficiente? Isso vai depender muito da idade do botão, da idade do switch, do tipo do switch, da qualidade do switch, etc. Basicamente, a determinação do tempo de debouncing é puramente empírica. Você deve testar valores e ver qual é o mais apropriado para você. Geralmente, esse valor vai girar em torno de dezenas de milissegundos a centenas de milissegundos, caso o botão seja de má qualidade ou esteja muito velho. Existem botões de diferentes tipos e tamanhos, diferentes durabilidades também. Existem botões que a gente cuida para durar a vida inteira. Também uma outra classe de botões que não inspira tanto cuidado assim.
A estratégia que nós vamos adotar é colocar uma rotina de remoção de trepidação logo após o nosso loop de trava de execução. Então, nós vamos colocar uma rotina de debounce aqui e aqui. Essa técnica, entretanto, cria um certo atraso entre a ação do usuário e a ação a ser executada pelo microcontrolador. Então, minha recomendação pessoal é que vocês invertam a ordem dessas duas ações, colocando a ação logo depois que o botão for pressionado e em seguida realizar o debounce. Esse aqui é um exemplo de uma implementação ruim de botão. Esse é o botão de saída do meu prédio. Quando a gente pressiona o botão, nada acontece. Só abre a porta quando eu solto o botão. A implementação eu acho ruim porque não dá ao usuário uma resposta, uma reatividade rápida. É bom que você dê ao seu usuário uma resposta rápida. Então, a ação que você vai implementar ao apertar o botão, você deve colocar logo depois que a pessoa pressionar o botão. Uma outra forma de visualizar isso é colocar sempre um debounce antes da trava de execução. Também funciona bem. E como eu faço para contar tempo em assembly? Aqui eu estou mostrando uma rotina delay, que vai então decrementar o valor de um determinado registro R5. Quando esse valor chegar em zero, eu fico travado então nesse loop até esse valor chegar em zero e retorno. Então isso é uma maneira bem simples de gastar tempo decrementando um registro. E quanto tempo isso aqui gasta de fato? Para a gente relacionar essa rotina com o tempo, eu preciso então calcular quantos ciclos de clock o loop principal vai gastar. Então a rotina DEC gasta um ciclo. Os jumps gastam 2 ciclos, qualquer jump. Então a minha rotina, o principal, o core dessa subrotina, gasta 3 ciclos ao total. O número de ciclos vai ser então o número n, n vezes 3, que nesse caso específico dá 15.000. Para transformar isso em tempo, eu divido pela frequência do clock, o clock que está batendo o meu microcontrolador. E se a gente não configurar nada, o Mi MSP430 roda a 1 MHz. Então isso aqui vai me dar um tempo de 15 milissegundos. Neste exemplo, 15 milissegundos é um tempo muito pequeno. Imagino que alguns de vocês já compraram a placa usada. Então eu recomendo que vocês aumentem esse tempo para, por exemplo, 50.000, ou 10.000, 20.000. Cada um tem que testar o valor que for mais apropriado para você. E como eu faço uma trava de execução? Bom, eu posso testar o valor do botão. Então aqui eu estou testando o pino P1.1. Se esse valor retornar o valor 1, eu vou esperar o usuário apertar, porque quando apertar, esse botão vai para 0. Então eu fico nessa trava de execução aqui até o botão ser pressionado. Quando ele for apertado, então eu vou chamar a minha rotina de eliminação de rebotes, eliminação de trepidações, e executo a ação. Você pode optar, se o seu tempo de remoção de rebotes for muito alto, você pode optar por colocar a ação antes do debounce. E é isso. Quero passar aqui algumas dicas. Nunca deixe os pinos desconectados. Conecte os pinos externamente a pinos de VSS ou VDD no projeto real. Se você não quiser fazer isso, configure os pinos como entrada e use um resistor de pull-up ou pull-down para forçar a entrada a um valor conhecido. Nunca deixe os pinos flutuando. Configure os pinos como saídas se o seu microcontrolador não tiver resistores de pull-up ou pull-down. Isso é pouco comum, já que todos os microcontroladores, a maior parte dos microcontroladores, possuem a configuração de resistores de pull-up e pull-down. Então recomendo fortemente, se você não usar o pino, configurá-los como entrada com resistor de pull-up e pull-down.